Olá pessoal que acompanha o canal Quinta Dimensão, saudações, eu sou Mário Fernandes e a gente quer fazer uma série de vídeos falando sobre a interferência dos espíritos em nossas vidas, o que nós chamamos judiciosamente de processos obsessivos, que é uma interferência maléfica e quando é uma interferência maléfica nós damos esse nome de processos obsessivos, obsessão, que é a ação negativa, maléfica de alguém contra alguém. Eu falo de alguém contra alguém porque ela não se dá só do mundo espiritual para o mundo físico. Ela tem várias vias. E isso, como a gente quer fazer uma série de 4, 5 vídeos, nós vamos falar tudo durante esses vídeos, porque não dá para falar de uma vez só. Então a gente está convivendo com isso desde que estamos transitando aqui no planeta Terra. Processos obsessivos, que é essa ação negativa e que, na maioria das vezes, mais de 90% das pessoas não tem noção do que seja isso. Muitas doenças são causadas por processos obsessivos. Muitos suicídios são causados por processos obsessivos. Muita depressão e outras doenças que são somatizadas no nosso corpo orgânico são causadas por processos obsessivos. Então nós queremos, nesses 4, 5 programas que nós vamos fazer, vídeos, falar um pouco sobre, para que você ou vocês tenham uma noção do que seja a interferência espiritual de um para com o outro. A gente sempre faz uma vinhetinha para dar uma dinâmica melhor no vídeo, né? E aí isso enriquece bastante. Bem, o que é obsessão? Obsessão é a ação persistente que um espírito mau, né? Não existe espírito mau. Ele está doente. Ele está em desequilíbrio. Ele está cobrando alguma coisa que aconteceu, que foi feita contra ele, e hoje ele se encontra, devido à sua condição, ele se acha no direito de cobrar, porque a fonte criadora ela nunca criou mal, nunca criou um espírito mal que pudesse permanecer na maldade por toda a eternidade. Isso não existe. Isso ainda é talvez falta de prestarmos atenção no que é que estamos dizendo. Então a ação de um espírito mal exercida sobre o indivíduo, esse espírito ele não é mal, ele está doente. E no seu desequilíbrio doentio, ele age negativamente sobre alguém. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Só que nem tudo é obsessão. É muito comum as pessoas imaginarem que por um problema que ela está vivenciando seja a ação negativa de um ser espiritual. É muito comum pessoas nos buscarem na casa espírita, eu atendo já há mais de 30 anos, trabalhando para auxiliar as pessoas que nos buscam. Hoje, pelas redes sociais, a gente acaba trabalhando um pouco mais, mas é muito bom porque nós vamos, de alguma forma, ajudando mesmo à distância as pessoas a encontrarem a solução para as suas problemáticas, Só através de um estudo mais cuidadoso podemos perceber esta grande verdade pelas pessoas que se deixam levar por tudo que houve e acham que realmente são vítimas dos espíritos, que às vezes nem estão aí preocupadas com ela, nem tudo é espírito. Ocorre que muitas vezes nós temos a nossa problemática, que é a raiz está em nós, e alguém nos fala alguma coisa e nós já deduzimos que seja a ação persistente de um espírito doente, chamado de espírito mau. Algumas formas de falar, algumas formas de verbalizar as coisas nós temos que mudar, porque não é isso. Esse espírito mau hoje, ele é o resultado daquilo que dele nós fizemos no passado.
O grande problema das obsessões não são os obsessores, mas sim os obsediados. Como assim, Mário? Sim, porque o obsessor de hoje, ele foi a vítima ontem. Ontem, de alguma forma, nós o infelicitamos. De alguma forma, nós fizemos alguma maldade contra ele, lesamos ele, batemos, roubamos, estupramos, tiramos a sua vida. E isso, claro, é o ser humano, como qualquer um de nós. Essa marca ou estas marcas, elas ficam nesse ser até o dia que for resolvido isso. Até o dia que for quebrado este elo. Essas marcas vão permanecer. E como ele está com as marcas ainda, ele vem de alguma forma cobrar aquele que é o seu algoz do passado. O cobrador nunca erra o endereço. A sua conta de água, luz e outras, elas não erram o endereço. Esse que está cobrando e que está vindo para resolver o seu problema numa cobrança pessoal, numa vingança, ele sabe, porque existem elos que ligam um ao outro. Então, para que a gente resolva essa problemática, não é expulsando, não é fazendo maldade mais uma vez com aquele que já sofreu essas maldades no passado, que nós vamos resolver esse problema hoje. Nós temos que ter o amor para com todos, para com ambos. Tanto aquele que está reencarnado com problemas de saúde pelos efeitos desse dano, desse processo obsessivo, como aquele que é o obsessor. Porque ele só está assim, como a gente disse, porque de alguma forma alguém o conduziu, alguém fez com que ele ficasse desta forma, desse jeito. Senão ele estaria muito bem. Então nós também temos que saber, temos que entender a responsabilidade que nós, na condição de vítimas, temos hoje para com esse ser espiritual. A partir do momento que nós começarmos a entender como é este processo e o porquê disso tudo, muita coisa começa a mudar, porque nós temos também que pedir perdão. Além de perdoar, nós temos que pedir perdão 10 vezes se necessário for. Mas para fazer com que este ser, este irmão, esta irmã possa iniciar um processo de libertação da obsessão. Porque não sofre apenas o obsediado, sofre também o obsessor. Os dois estão sofrendo, os dois estão doentes. Então, os dois precisam de tratamento, de amor para com eles. Quem é o obsessor? É uma pessoa como nós, não é um monstro. Não é um ser diferente, não é um ser estranho. Ele é um irmão nosso, ele é alguém que está carente de amor, de carinho e de ser entendido. Carente de respeito, carente de cuidados. Ele é tudo isso porque ele é gente também. O obsessor que vem perturbar a vida de muitos, ele também é gente, nós temos que entender isso. Nós temos que entender que a fonte criadora nos criou a todos iguais. Não tem diferença nenhuma. E a condição que cada um se encontra hoje é a que cada um conseguiu, com todos os seus tropeços, todos os seus entendimentos, todos os seus sofrimentos. Nós estamos no mundo primitivo. Nós estamos no mundo de provas e expiações, que chamamos de mundo de terceira dimensão. É o processo inicial da nossa evolução. E nesse processo inicial, são os primeiros passos que nós estamos dando para alcançar um mundo de paz e de plenitude. As religiões ortodoxas não nos ensinam isso. Elas não nos ajudam em nada. Muito pelo contrário. Elas criticam, elas têm um trabalho juntas, né? E parece que falam a mesma língua para criticar as comunicações espirituais que existem. Isso eu tenho para mim, no meu coração, como um crime, porque está tudo errado. Não é desta forma que nós vamos resolver os nossos problemas, expulsando um em detrimento do outro.
Não existe isso. Para a nossa fonte criadora, todos somos iguais. Todos merecemos o mesmo tratamento. Se uma coisa equivocada, errada, dolorosa está acontecendo hoje, ela é resultante de algo que nós fizemos no passado. Então nós temos que trabalhar isso. Nós temos que mudar esta forma de ver as coisas e o rumo que nós damos às coisas em nossa vida ou em nossas vidas. Só assim nós vamos resolver muitas dores, sofrimentos aqui na Terra. Como eu disse, né, o grande problema da obsessão não são os obsessores, mas, na verdade, é o conjunto de coisas que aconteceram no decorrer das nossas vidas, das nossas existências. Porque nós não somente erramos quando nós estamos reencarnados. Nós erramos também quando estamos no mundo espiritual. Como eu disse, somos seres primitivos ainda, que estamos buscando agora esse despertar para que nós vivamos ou construamos um mundo melhor. Então todos estamos no mesmo balaio, como a gente diz por aqui. Agora, está chegado o momento de nós começarmos a entender isso para que nós nos libertemos, porque até quando nós vamos com isso, né? É chegada a hora da nossa libertação. Então, Kardec, ele catalogou essas obsessões, né, dividindo em 3. A obsessão simples, a obsessão por fascinação e a obsessão por subjugação, que é aquela que o espírito toma definitivamente o encarnado e ele fica sob as ações, as vontades do desencarnado. Vira uma outra pessoa, uma outra personalidade. A obsessão simples é aquela que o indivíduo está sob a ação de espíritos e não percebe. É muito sutil, é algo imperceptível. Na verdade, todos nós estamos sob a ação de espíritos. Querendo sim, querendo não, seguindo religião A, B ou C, isso independe. Não é religião que vai afastar a interferência espiritual em nossas vidas, né? São espíritos que convergem sobre ele de forma muito sutil, imperceptível. Allan Kardec, na questão 459 do Livro dos Espíritos, pergunta: interferem os espíritos em nossas vidas e atos? E a resposta é a seguinte: interferem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, a gente percebe, diante dessa resposta com a pergunta, que essa interferência ela é ostensiva, ela é constante, dia e noite. Por quê? Porque nós vivemos em comunidade. Por mais que a gente vá morar, vire homem do mato, mulher do mato, né? E vai morar no meio da mata, lá vai ter alguém junto de nós. Seres espirituais estão em todos os lugares. Não adianta você virar um eremita. Vão ter espíritos perto de você. Dentro d'água, fora d'água, em qualquer lugar, os espíritos estão presentes. Temos a fascinação, né, que o Kardec fala também. É aquela que o indivíduo está sob a ação de espíritos e é uma situação que merece muita atenção, pois o agente já domina o paciente. É o mais comum que a gente tem, é o mais comum que a gente recebe nos tratamentos na casa espírita. Quando a gente faz os atendimentos, né, que é uma entrevista fraterna, para a pessoa expor aquilo que ela está sentindo, e logo a gente percebe, né, na maioria das vezes, o que é uma coisa, o que é outra, o que está acontecendo com ela. Então, aí a gente encaminha para o tratamento que seja mais adequado a esta pessoa. E a gente percebe, muitas vezes, o início de um processo obsessivo ou já um processo obsessivo em andamento, o que a gente chama de fascinação. Nós temos também a subjugação, que essa é mais complexa. Essa é mais difícil de tratar. É mais longo o tratamento também. É aquela que o indivíduo está sob a ação de espíritos que assumem o controle mental, modificando o comportamento de sua vítima. Vítima de hoje, algoz de ontem. E leva essa pessoa ou essas pessoas à loucura absoluta. Por isso mesmo, muitos hospitais psiquiátricos
estão lotados de pessoas ali tidas como loucas. Não são loucas, elas estão doentes. Elas estão sob essas ações de espíritos cobradores, que estão cobrando algo. É claro, e a gente vai tentar esclarecer bem isso, existem cobradores gratuitos, que são contratados por outros, porque a vida humana tanto faz no mundo físico como no mundo espiritual é a mesma coisa. Esses obsessores, porque tem cidades no mundo espiritual, tem cidades terríveis, da não-luz mesmo, onde ali são praticados centenas de crimes contra outras pessoas, contra desencarnado, contra encarnado, enfim. Pessoas encarnadas ou reencarnadas que vivem o tempo todo nessas cidades, fazendo parte daquele grupo ali de seres que estão voltados ao mal, e ali há contratações também, espíritos que subjugam espíritos, espíritos que subjugam reencarnados, e ali são reuniões de espíritos que, de alguma forma, estão totalmente voltados ao mal, trabalhando pela maldade, para a maldade, influenciando negativamente o nosso mundo físico, principalmente na política. Como eles fazem isso? Eles fazem reuniões, principalmente em dependência de presídios, onde tem uma energia muito densa, muito pesada, para interferir na política, no Brasil, na Venezuela, enfim, em todos esses países aí, na política mundial. Então eles são terríveis, eles buscam cada vez ter um controle maior no nosso planeta. Bem, no próximo vídeo nós vamos começar a falar, né, das vias de obsessão, ou de obsessões. De mundo encarnado para desencarnado, de desencarnado para reencarnado, enfim. São várias vias que existem. E nós não nos damos conta disso. Nós não nos damos conta que muitas vezes nós somos obsessores de alguém. Ah, eu obsessor? Sim. Nós podemos ser obsessores e muitas vezes somos obsessores de alguém. Ok, pessoal? Muito obrigado, muita gratidão. Até a próxima. Grande abraço.